Olá, meu nome é Alexandre Slivnik e sou um grande apaixonado por gestão de pessoas e encantamento de clientes internos e externos. Não por acaso aqui atrás nós temos um cenário que representa e lembra a mais fantástica empresa de entretenimento e que tem estratégias poderosíssimas para transformar clientes em fãs. E eu lancei no Facebook uma ideia de que a partir de agora eu vou responder 2 vezes por mês 3 perguntas de amigos meus no Facebook. E a primeira pergunta que eu quero responder é a pergunta da Carolina Lara. E ela pergunta: Alexandre, devemos tornar os clientes leais ou fiéis? Qual o desafio e qual a diferença? Carolina, eu adorei essa sua pergunta, porque eu comecei a refletir sobre fidelidade e lealdade. Vamos trazer um pouco para o nosso dia a dia. Por exemplo, eu sou fiel à minha esposa. Você pode ser fiel ao seu namorado, ao seu marido. Mas nem sempre você pode ser leal. Porque a lealdade eu entendo que é um pouco mais profundo do que a fidelidade. Porque tem a ver com valores, tem a ver com comprometimento. Por exemplo, se a gente trouxer para a vida empresarial, o cliente pode ser fiel. Ser fiel é voltar sempre, comprar sempre naquele estabelecimento. Mas ser leal é, além de comprar, é compactuar, é vender, é defender os valores, os ideais daquela empresa. Então, muitas vezes, o que a empresa deve buscar não é só a fidelidade, e sim a lealdade daquele cliente. E você me perguntou de qual é o desafio. Acho que o desafio maior é nós, gestores, passarmos para a nossa equipe essa responsabilidade de tornar os nossos clientes leais. E como eu faço isso? Fazendo com que o nosso cliente interno seja leal à nossa marca. Se o nosso cliente interno estiver encantado e tiver essa lealdade, consequentemente, ele vai passar para o cliente externo. Segunda pergunta, e a pergunta agora é do Alexandre Rocha de Andrade. E ele pergunta: Alexandre, promover ações que surpreendam demais sentidos do cliente, como por exemplo, visão, olfato e audição, realmente é eficaz? E por quê? Alexandre, sem dúvida nenhuma, envolver o cliente nos demais sentidos é a principal estratégia para que o cliente seja leal. Por quê? Porque vamos trazer de novo o exemplo da Disney. Quando um cliente, um guest, um convidado está andando pelos parques, ele sente um cheiro de algodão doce, ele ouve a música daquela atração, ele vê todos os ambientes que são condizentes com aquela área que ele está visitando. Ou seja, eles trabalham todos os sentidos dos clientes, para que o cliente tenha envolvimento naquela magia. E aí você pode me perguntar: mas Alexandre, como é que eu faço, por exemplo, na minha loja de calçados, para que o meu cliente seja envolvido? Primeiro, cuide do visual da sua loja. Se você tem uma loja de calçados, ela deve ser limpa, deve ser organizada, bem disposta, porque o que o cliente vê, muitas vezes, é o primeiro impacto que ele tem do seu negócio. Se ele ver algo desorganizado, muitas vezes ele vai embora e nunca mais volta. Mas se ele vê um ambiente limpo, um ambiente clean, um ambiente adequado, sem dúvida nenhuma ele volta. Agora, se você alia o ambiente adequado, ou seja, a visão do cliente, com o sentimento, com o olfato, por exemplo, você coloca uma essência que traz uma tranquilidade para o cliente, que ele curta ficar na sua loja, ou que você coloque uma música ambiente que condiz com o seu público-alvo. De repente, por exemplo, você tem uma loja que vende calçados para jovens, traga músicas que sejam do agrado e do gosto dos jovens, essências que sejam do agrado, do gosto do público-alvo, não necessariamente essências ou músicas que sejam do seu agrado. Por isso, a minha recomendação principal é, ao usar os sentidos do seu cliente, é estudar a fundo quem é o seu cliente, o que ele gosta de ver, o que ele gosta de ouvir, o que ele gosta de sentir. Porque dessa forma, entendendo o cliente, eu consigo oferecer para ele uma experiência maravilhosa envolvendo todos os sentidos. Terceira e última pergunta, que veio do Cássio Alves. Alexandre, você acredita que a excelência no atendimento se relaciona diretamente com o querer e o acreditar?
Cássio, sem dúvida nenhuma. Se eu tenho uma equipe que não acredita na importância do atendimento ao cliente, dificilmente eu consigo mudar esse pensamento. E aí você fala, puxa Alexandre, então se alguém na minha equipe não acredita, o que eu tenho que fazer? É você, enquanto líder, ser o exemplo e o multiplicador desse conceito. Eu costumo dizer que líderes excelentes geram colaboradores excelentes, que geram clientes satisfeitos e que geram resultados. Então, se eu quero mudar essa percepção para os nossos colaboradores, eu, líder, tenho que mostrar para eles, na prática, através dos meus exemplos, como é que ele pode encantar. Se ainda assim ele não consegue entender essa filosofia, eu preciso treinar, preciso dar oportunidades para ele buscar. Só que se o seu colaborador não quer ir atrás das oportunidades, não quer ser treinado, você tem que entender de repente que ele não compactua, ele não tem a ver, não tem relação com os valores da sua empresa. Por isso, eu sempre falo de 3 práticas para a gente ter pessoas que encantam clientes. A primeira é contratar pessoas certas. O que é contratar pessoas certas? É contratar aquele que tem a ver com os seus valores, não necessariamente aquele que tem um currículo maravilhoso. Segundo passo é treinar de maneira adequada. E treinamento não é só questão técnica. Por exemplo, atitudes de um atendimento de excelência. Por exemplo, comportamentos que ele deve ter perante o cliente. Terceiro, liderança. Se eu contrato a pessoa certa, eu treino de maneira adequada, de acordo com os meus valores e com o meu propósito, eu tenho que ter um líder que vai tocar o bumbo e vai fazer com que aqueles conceitos que o nosso colaborador aprendeu no treinamento sejam perpetuados. E é essa dica que eu dou para você hoje, meu amigo Cássio. Bom, agora eu me despeço e lanço o desafio. Daqui a pouco eu vou perguntar para você qual é a dúvida que você quer que eu responda, que daqui a alguns dias eu publicarei um novo vídeo com novas respostas. Muito obrigado e até a próxima!